Um cachorro aprende que, ao soar de um sininho, a comida está chegando. Um tempo depois, sempre que ouve o sininho, o cachorro começa a salivar, mesmo que a comida não esteja a caminho. Ele aprendeu a associar o barulho do sino à comida. Isso também funciona com plantas? E se funciona, com que estímulos? Mimosas reagem ao toque fechando as folhas. Kátia faz o seguinte experimento. Uma mimosa está no escuro, a luz é acesa e não há nenhuma reação. Então, a pesquisadora cutuca a planta e a mimosa fecha as folhas. Ela repete o procedimento várias vezes, liga a luz e cutuca a planta. Até que, ao acender a luz, a mimosa fecha as folhas sem ser cutucada. Aparentemente, a planta associou a luz ao fato de ser cutucada. E mesmo após um longo tempo, ela se lembra disso. Os biólogos ainda não chegaram a um consenso sobre como chamar esse fenômeno. Eu fico irritada se alguém, por exemplo, me diz que não posso chamar essa aprendizagem de condicionamento clássico. Existe uma definição e ela se encaixa perfeitamente às plantas. Em outro experimento, os pesquisadores querem saber se as plantas tomam decisões, por exemplo, na hora de competir por luz. Esta planta é envolta por várias tiras de plástico verde, que simulam outras plantas. São analisados vários cenários. Neste, a planta está cercada de rivais de baixa altura. Aqui, ao contrário, o entorno é de plantas altas. E aqui, ela está cercada tanto por rivais altas quanto por concorrentes baixas. Em cada caso, os cientistas monitoram as reações da planta. No cenário com rivais baixas, ela cresce mais. Em meio às plantas altas, ela se espalha na horizontal. E quando há plantas altas e baixas, ela não cresce tanto, mas desenvolve folhas maiores. A planta sempre escolhe a melhor opção ou se trata simplesmente de uma adaptação ao seu meio? O mais surpreendente é que a planta pode distinguir entre tantas opções, ou seja, se ela deve crescer, se espalhar ou desenvolver mais as folhas. Do ponto de vista fisiológico, são reações muito diferentes. O fato de as plantas poderem registrar estímulos de luz através de receptores é compreensível, mas como elas conseguem processá-los e reagir a eles se não têm cérebro nem sistema nervoso? Em Iena, no leste da Alemanha, fisiologistas de plantas e eletrofisiologistas estudam como as plantas processam e transmitem informações. Já se sabe, por exemplo, que elas enviam sinais químicos para outras partes da planta quando são atacadas ou danificadas. Além disso, as plantas possuem sinais elétricos. Os estímulos são encaminhados através do potencial de ação. A partir de um determinado nível de estímulos, ocorre uma reação. Isso é comparável com o que acontece em células humanas. No entanto, existem formas de sinais elétricos que até agora só foram encontradas em plantas. Os cientistas chamam esses sinais de potencial do sistema. Eles observaram como um estímulo desencadeia mudanças na tensão da membrana celular. Simplificando, a carga positiva fora da célula aumenta, mas a membrana não relaxa de repente, como é o caso no potencial de ação. Pelo contrário, o aumento da tensão é transmitido sistemicamente, de célula para célula, de folha para folha. Os pesquisadores suspeitam que na planta sejam transportados não só estímulos simples, mas também informações diferenciadas. Como isso funciona exatamente, os cientistas ainda não sabem. Eles supõem que seja uma combinação de sinais químicos e elétricos.
E identificar proteínas, receptores e estruturas moleculares é demorado. Mas voltando ao questionamento inicial, as plantas são inteligentes? Para os cientistas, as plantas mostram, acima de tudo, racionalidade econômica. Elas se voltam para a direção em que podem encontrar algo. Você poderia dizer, ok, a planta está crescendo na direção onde estão os nutrientes. Isso é inteligente. Mas depois de crescer um pouco nessa direção, ela pode pensar, não, isso é chato, vou tentar o outro lado. Isso também pode ser visto como uma forma de inteligência. Não é uma escolha muito sensata, mas é uma decisão. E as plantas são realmente menos propensas a fazer escolhas irracionais. Isso já não seria criatividade? A busca pelos termos certos prossegue, e os pesquisadores continuam sendo surpreendidos. E elas conseguem um bocado de coisas, são especialistas em química e em defesa. Quanto mais eu trabalho com plantas, mais eu fico fascinada do que elas são capazes. As plantas fazem algumas coisas como nós, mas outras elas fazem diferente e com sucesso. Entender seu desenvolvimento ainda é um desafio para a inteligência humana.